Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, meditando nas escrituras do Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 12. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 33 e 34. Está escrito assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Amados, quando nós lemos o contexto desses dois versículos, Jesus estava sendo acusado de expulsar demônios pelo próprio Beelzebu, expulsando Satanás por Satanás. Ou seja, e aí Jesus vem e fala que pode cometer-se todo tipo de pecado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é perdoada. Em todo esse contexto ali nós podemos ler isso. Por quê? Porque aqueles homens estavam atribuindo uma obra que era do Espírito Santo para Satanás. Quando nós recusamos a obra do Espírito Santo e dizemos que é uma obra de Satanás, isso significa que nós estamos o quê? Blasfemando contra o Espírito Santo. Então eu vejo alguns cristãos, só fazer um adendo antes de falarmos sobre os versículos que eu separei aqui para nós compartilharmos. Eu vejo algumas pessoas que ficam com medo, será que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Amados, quem tem o Espírito Santo habitando em si, todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito habitando em si. Não tem como blasfemar contra ele, porque nós nascemos de novo. O Espírito Santo habita em nós. Nós reconhecemos que dependemos dele, que a nossa nova vida é dele, é por meio dele. Quem blasfema contra o Espírito Santo é aquele que, ao invés de reconhecer uma obra como sendo do Espírito Santo de Deus, diz que é uma obra de Satanás, recusa a obra do Espírito Santo. É o que aqueles fariseus estavam fazendo, recusando a obra do Espírito Santo através de Jesus Cristo, dizendo que ele estava vivendo por meio do diabo, por meio de Satanás. Então eles estavam o quê? Recusando. Essa recusa é uma escolha, né? Nós temos o direito de escolher. Aqueles homens naquele momento escolheram não crer na obra do Espírito Santo, escolheram não crer em Jesus Cristo. E quando isso acontece, a palavra diz, ali nos versículos anteriores a esse que eu li com os irmãos, que esse tipo de blasfêmia não será perdoado. Por quê? Porque para nós recebermos o perdão de Deus, nós precisamos reconhecer a obra santificadora e redentora feita por Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. Mas agora eu quero compartilhar com os irmãos esse texto ali, esses versículos que eu li, é exatamente nesse contexto. Jesus estava falando, olha, para vocês verem se algo vem de Deus mesmo ou não, considerem uma árvore. Uma árvore, ela dá bom fruto se ela for uma árvore boa. Mas se ela for uma árvore ruim, ela vai dar um fruto ruim. Então, uma árvore pode ser reconhecida ou conhecida pelo seu fruto. Aí ele olha para aqueles homens e chama Jesus, é duro, né? Com aquelas pessoas que estavam rejeitando a obra do Espírito Santo, que se diziam religiosos, porque eles eram os fariseus, eles se diziam conhecedores de Deus, mas eles não conheciam realmente a Deus. Jesus olha para eles e diz, raça de víboras, como que vocês, que são maus, podem dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Porque aqueles homens estavam o quê? Estavam acusando Jesus. E aí Jesus diz, vocês, se olhar para vocês, não tem bom fruto. Se não tem bom fruto, significa que vocês não são uma boa árvore. E se vocês que são maus, como é que vocês vão dizer coisas boas?
Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amados, nós temos vivido um tempo em que tem se levantado muitos e muitos e muitos que se dizem cristãos e pregam a palavra. Muitas pessoas ao nosso redor que dizem, não, eu sou cristã, eu reconheço Jesus Cristo, eu acredito em Deus, mas a sua vida não demonstra esses frutos como Jesus falou. E nós muitas vezes, quando lemos esse texto, pensamos apenas em coisas naturais, visíveis, palpáveis, mas não é sobre esse tipo de fruto que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que um dos principais frutos que nós podemos apresentar é a humildade. Quando a palavra fala lá em Tiago, recebam humildemente a palavra implantada em vós. Ou então, quando a palavra nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Amados, humildade é uma disposição em nosso coração de reconhecermos que somos completamente dependentes de Deus, que a força, a capacidade não vem de nós mesmos, nós dependemos de Deus. Não é pela nossa capacidade que nós seremos santos e manifestaremos santidade. Não é pela nossa capacidade que nós fluiremos nos dons do Espírito. Não é pela nossa própria capacidade que nós podemos alcançar a justiça de Deus. Não é graça do Senhor, é favor do Senhor, é amor do Senhor derramado sobre nós por meio de Jesus Cristo. Então, um dos principais, talvez o principal fruto que demonstre que alguém de fato é cristão é o reconhecimento de que ele não pode fazer nada sem Cristo Jesus. Isso é a humildade, a disposição do coração de reconhecer é Cristo. Não é o meu jejum, não são as minhas campanhas, não é a quantidade que eu fico por dia orando, não, é Cristo Jesus. Isso não significa que nós não teremos tempo com Deus, amados, mas você entende que é diferente eu atribuir. Quantas pessoas nós ouvimos dizendo assim, alguém pergunta, nossa, como que você é uma bênção, como que você faz para conseguir assim viver da forma que você vive? Ah, você não sabe quantas horas eu faço de jejum todos os dias, você não sabe quanto tempo eu fico com Deus todos os dias, você não sabe o quanto eu... Sabe, mas a pessoa parece que está ali querendo se exaltar. Amados, é Cristo. A nossa capacidade vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Isso não significa que nós não oramos, não jejuamos, mas nós não atribuímos ao jejum e à oração. Nós reconhecemos que o tempo que nós passamos com Deus, é claro que é nesse tempo que nós somos alimentados, transformados. Por isso que nós aqui do Ministério Vida sempre incentivamos os irmãos, dediquem tempo com Deus, com sua palavra, orando, estudando, louvando ao Senhor. Por quê? Porque é nesse tempo que o Senhor, pela capacidade que vem do Senhor, vai nos transformando, nos moldando. Mas isso é uma disposição do nosso coração, amados. Muitas vezes nós acabamos nos confundindo muito com aparência. A palavra já fala isso. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Talvez o primeiro fruto que demonstre uma boa árvore que vai dar os bons frutos seja a humildade, essa disposição em reconhecer que nós de nós mesmos não podemos nada, não temos capacidade de nada, dependemos completamente e exclusivamente de quem? De Cristo Jesus, da sua obra redentora, do seu Espírito vivendo em nós, nos ajudando, nos capacitando, nos moldando todos os dias.
Nós também podemos ler um texto que está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, quando Pedro diz, ali a partir do versículo 5, ele vai dizer assim, olha, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude é essa vida de excelência, essa vida de rendição a Deus, de completa humildade ao Senhor. E aí ele diz, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude acrescentem o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança. A perseverança vocês acrescentem a piedade, que é uma vida de devoção a Deus. A piedade, a fraternidade, que é o amor entre os irmãos. E a fraternidade, o amor ágape de Deus, que é incondicional. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês sejam infrutíferos. Amados, os bons frutos não são manifestados simplesmente na aparência, mas é numa disposição, num comportamento que demonstra que uma pessoa de fato vive por meio de Cristo. Quando lemos em Gálatas os frutos do Espírito, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade. No mundo em que as pessoas são tão infiéis, eu não estou falando aqui só sobre relacionamento conjugal, não. Estou falando sobre infidelidade nos relacionamentos em geral, amizade entre irmãos em Cristo. Nós podemos reconhecer uma boa árvore, como Jesus disse, pelos seus frutos. E os seus frutos não são simplesmente a aparência. Mas que eu e você tenhamos o discernimento do Senhor para primeiro olharmos para nós. Será que eu tenho dado bons frutos? Será que de fato eu estou enraizado em Cristo Jesus e a minha vida tem manifestado os frutos que vêm de Cristo, da semente preciosa de Jesus Cristo? Para depois nós olharmos ao redor e termos o discernimento em Deus, porque muitas vezes nós achamos, aquela pessoa mas ela não dá esses frutos. Não tem humildade, não tem mansidão, tudo ela se exaspera, se irrita, briga. Sabe, amados, que eu e você, nós possamos considerar isso que Jesus falou aqui. Que uma boa árvore ela vai dar os bons frutos. E que nós podemos reconhecer muitas vezes pelas atitudes e pelas palavras. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu gosto de observar muito a minha vida para ver o que eu estou falando, não simplesmente porque quando eu estou aqui gravando um devocional, uma ministração, daí é fácil a gente falar das coisas de Deus. Mas eu gosto de me analisar quando eu tô lá no meu trabalho, que tipo de palavras tem saído da minha boca? Quando eu estou com a minha família, que tipo de palavras tem saído da minha boca? Quando eu estou com alguém, tô no mercado, tô na rua, que tipo de palavras tem saído da minha boca? Porque se a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, se eu analisar as minhas palavras, eu posso analisar o que está dentro do meu coração. Sabe, amados, essa palavra nós gostamos de usar para analisar o outro, né? E nós podemos usar para analisar o outro pedindo o discernimento de Deus, com certeza, principalmente quando nós vamos estabelecer relacionamentos mais profundos, porque não tem como nós estabelecermos relacionamentos profundos com alguém que é muito superficial, com alguém que é só um religioso, legalista. Agora, eu gosto de utilizar essa palavra que nós lemos aqui para me autoanalisar, e eu quero encorajar você a fazer isso, uma autoanálise. Você tem liberado os frutos da semente divina que foi plantada sobre a tua vida? Porque às vezes nós ficamos analisando tantos outros que esquecemos de olhar para nós, né? O que nós temos liberado da nossa boca? Quais são as palavras que têm saído? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Sabe, amados, isso nos mostra que
muitas e muitas vezes nós precisamos o quê? Nos render mais. Ah, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti, Senhor. Sabe, às vezes eu me vejo lá no ambiente de trabalho e de repente falei alguma coisa e tal, aí eu penso assim, puxa, mas tô aqui, talvez, às vezes reclamei de alguma coisa, ou seja, em casa mesmo, por que eu tô com esse coração reclamão? Por que eu fico reclamando tanto? Cadê a minha gratidão em estar em Deus, em saber que tudo provém de Deus, que foi Ele que abriu as portas de trabalho para mim, que é Ele que me sustenta, que é Ele que me conduz? Sabe, mas, por exemplo, né, quando a gente se deixa levar pela reclamação, amados, significa que o nosso coração ali está precisando o quê? De uma purificação. Ah, Senhor, purifica aí. Muda essas estruturas mentais que estão erradas. Eu quero manifestar gratidão, amor, paciência. Eu não quero ficar manifestando murmuração, reclamação. Sabe, amados, isso é uma vida diária com Deus. Todos nós erramos, todos nós falhamos diariamente. E quando nós olhamos para as nossas falhas com os olhos de Deus, não com olhos de condenação ou com olhos, meu Deus, que absurdo, não, mas com os olhos do Senhor, reconhecendo, Senhor, o quanto eu dependo de Ti. Eu reconheço que enquanto eu estou aqui meditando nas Suas Escrituras, orando, louvando ao Senhor, o Senhor está transformando todas essas coisas que precisam ser transformadas. E sabe, amados, quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, é gratificante. Às vezes eu olho para mim e acontece uma situação em que eu penso, puxa, há 1 ano, há 2, há 3, há 5 anos atrás eu não teria tido essa reação que eu tive hoje. Hoje eu me mantive em paz, hoje eu fiquei tranquila, hoje eu não reclamei, hoje eu fiquei na paz de Cristo Jesus. Não falei coisas que não deveria falar e a gente começa a ver o nosso crescimento em Deus. E isso é tão gostoso, amados. Isso é tão bom. E esse crescimento, de repente, ele vai sendo manifestado para as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco. Aí elas começam a observar e a dizer, puxa, você está mudando mesmo. Né? Esse tipo de acontecimento em outras épocas você teria uma outra reação e hoje você está lidando tão bem, você está tranquila, está calma. Sabe, amados, esse é o intuito da nossa caminhada cristã. Nós permitirmos que o Senhor atue em nós por meio do seu Espírito, nos moldando, nos transformando todos os dias, dia após dia após dia. Porque nós somos as árvores boas. Por que somos as árvores boas? Porque fomos enraizados em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo. O nosso coração precisa se encher cada vez mais com as verdades de Deus, com o alimento genuíno que vem da palavra de Deus. Para quê? Para que esse bom fruto, que a semente divina já foi plantada em nós, a semente desse bom fruto já foi plantada em nós. Por quê? Porque nós nascemos de novo ao crermos em Cristo Jesus. E quando alimentamos essa semente por meio da palavra, por meio da oração, do louvor, essa semente, ela vai o quê? Ela vai crescendo, se desenvolvendo até formar os frutos. Mas isso é um processo, amados. Isso é um processo. O processo de uma árvore frutífera, primeiro a semente tem que se desenvolver, crescer, aquela árvore vai crescendo aos pouquinhos, e ela não cresce e logo dá fruto, não, primeiro a gente olha para aquela árvore e ela só tem folhas, primeiro ela está se encorpando, a raiz dela vai crescendo, depois o caule, depois os ramos, as folhas, depois vem o fruto, que é algo que se torna visível para todas as pessoas. Amados, esse é o nosso processo. E nós que fomos enraizados em Cristo Jesus, nós vamos em todas as áreas da nossa vida. Essa semente vai o quê? Vai crescendo, vai se desenvolvendo,
Às vezes não fica tão visível assim, tão notório assim, mas nós podemos perceber as mudanças que estão acontecendo dentro de nós, até que o fruto fique completamente visível para todas as pessoas que se deparam conosco. Agora, se nós não alimentarmos essa semente, se nós não nos enchermos com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, se nós não rendermos o nosso coração em completa humildade para receber, como está escrito em Tiago, humildemente a palavra de Deus implantada em nós, esse fruto vai ser o quê? Vai ser sufocado. É a mesma coisa quando Jesus conta a parábola do semeador, isso nós falaremos amanhã, que aquela semente que foi plantada, mas ela foi colocada entre os espinhos, e aí as preocupações da vida, as preocupações com dinheiro, com a riqueza, sufocaram aquela semente. Amados, que eu e você possamos em humildade abrir o nosso coração para que o bom fruto que já foi depositado em nós, a boa semente do bom fruto já foi depositada em nós. Nós precisamos alimentar essa semente, fazê-la crescer, se desenvolver, para quê? Para que os frutos se tornem visíveis. E, primeiramente, que nós possamos olhar para a nossa vida. Depois podemos sim analisar, ter discernimento, principalmente sobre pessoas que nós nos relacionamos, mas que primeiramente nós possamos analisar a nós mesmos. Será que os frutos da boa semente que foi plantada em nós estão germinando? Como têm sido as minhas palavras? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que eu tenho falado? O que tem saído da minha boca? Isso demonstra o que de fato está dentro do nosso coração. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem, obrigada porque o Senhor sempre nos encoraja, nos incentiva, nos exorta a vivermos para a sua glória, em humildade, em rendição, em reconhecimento do quanto nós dependemos do Senhor, Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós, dia após dia, alimentemos a boa semente da boa árvore que o Senhor já plantou em nós. O Senhor já depositou a semente divina em nós. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, que não é na força do nosso braço, que nós somos colaboradores alimentando essa semente, nos rendendo a Ti, dedicando tempo contigo, mas que eu e os meus irmãos reconheçamos que o poder para que o fruto se manifeste vem do Senhor. É o Senhor atuando em nós, é a tua palavra poderosa nos transformando, nos moldando. Pai, que eu e os meus irmãos vivamos de fato para a sua glória em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.